Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente no auditório da Escola Superior de Gestão e Contas e também para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Eu sou Maria Angélica Fernandes e esse é o Encontro Plurais, um programa da Escola Superior de Gestão e Contas que tem como objetivo, como o próprio nome diz, é a gente poder trazer o debate contemporâneo e ouvir pessoas, né, que fazem parte da nossa história, que fazem a história, que fazem a pesquisa. Então, a gente está aqui hoje, né, num momento de reflexão, e o nosso convidado de hoje, uma honra estar aqui conosco, é o ministro, diplomata, professor e advogado, Rubens Recupero. Ele é nosso entrevistado, foi ministro do Meio Ambiente da Amazônia Legal, foi ministro da Fazenda na consolidação do Plano Real, foi secretário da Confederação Nacional, da Confederação das Nações Unidas, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio, autor de diversas obras, Diplomacia na Construção do Brasil, O Brasil e o Dilema da Globalização, O Ponto Ótimo da Crise e Memórias, que é o livro que está sendo vendido aí fora, pela editora Unesp, né? Então, a gente convida o pessoal, depois de ouvir aqui a palestra do nosso convidado, que possa adquirir o livro, né? E depois tem um coffee break lá fora também, tá certo? Todo mundo que está aqui no auditório está convidado, quem está em casa tem a oportunidade de comprar o livro, né, pela internet e tal. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Então, se o senhor puder subir, a gente agradece. Comigo, hoje, dividirá a apresentação o nosso conselheiro João Antônio, diretor aqui, dirigente, né, supervisor da Escola de Gestão e Contas. O João, ele é mestre em Filosofia do Direito pela PUC, doutor em Direito Público pela Universidade Uninove, autor de diversos livros, A Democracia em Roberto Bobbio, A Era do Direito Positivo, Sujeito Oculto do Crime, Os Tribunais de Contas no Estado Democrático de Direito, enfim, poeta também, o Mimila. João Antônio foi vereador da capital, um grande conhecedor da cidade, deputado, secretário, e hoje ocupa uma das vagas de conselheiro aqui no tribunal. João Antônio, seja muito bem-vindo. Então, a gente começa aqui o nosso programa Encontros Plurais. Aí, o que nós pensamos de dinâmica, João? E nosso convidado. Nós já iríamos iniciar uma pergunta para o senhor, e aí o senhor já iria falando, daria boas-vindas, tá certo? Para a gente ganhar um pouco do tempo que a gente perdeu aqui, né, no início do nosso programa. Embaixador, o senhor é uma pessoa que veio de família bem humilde, né? Como o senhor disse para nós agora, ele é do Brás, ele é aqui da região da Moca, né? Mas conseguiu construir uma carreira muito sólida de formação intelectual, né? Porque o senhor acha que no mundo contemporâneo as pessoas têm um crescente apreço, né, desapreço pelo saber e pela busca do conhecimento, né? O que o senhor acredita que as redes sociais têm alguma responsabilidade nisso? Aliás, como o senhor avalia essa ferramenta de hoje? Então, seja bem-vinda, a palavra com o senhor. Bem, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu já me desculpei eu entrar, porque nós tivemos um engano no caminho e nos atrasamos, né? Mas, felizmente, chegamos aqui, estamos aqui com essa alegria de companhia de todos vocês, né? É um prazer já começar diretamente com uma pergunta, né? Eu vou ser sincero com você, eu não sou muito autoridade para falar sobre redes sociais por causa da minha própria idade, né? Você sabe, eu nasci em 1937. E tudo isso, para mim, é novo, né? Já a internet é novo, né? Eu tive que fazer um esforço grande para aprender a utilizar o computador. No começo, eu achei que nunca ia me adaptar, por exemplo, a fazer essas operações com celular, né? Hoje em dia, eu não sou capaz de escrever sem usar o computador, né? A gente se acostuma. Mas eu confesso que as redes sociais ainda não é um hábito meu, né? Eu sei que existe, que as pessoas praticam,
Eu confesso que até agora o que eu tenho visto não me dá uma impressão muito positiva, né? Em geral, os comentários tendem a ser negativos, né? É curioso, as pessoas, quando são protegidas pelo anonimato, muitas vezes gostam de ter uma atitude um pouco negativa, né? Muito contestatária, né? Eu acho que o potencial é muito grande, né? Porque as redes sociais, como a internet em geral, é um instrumento, né? É um instrumento que pode ser utilizado num sentido ou no outro, né? Depende da maneira que se utilize e de quem utilize, né? Agora, eu vou dizer a você, com base na sua própria pergunta, você disse a busca do saber, a busca do conhecimento, né? Eu acho que essa é a questão central, né? Tudo depende de como você orienta a sua vida. No fundo, a vida é uma busca crescente de informação, de conhecimento, né? E, no meu caso, por exemplo, eu devo quase tudo o que eu sou à leitura. Eu comecei a ler com interesse muito cedo, né? Eu, quando era menino, logo me apaixonei pelo Monteiro Lobato, as obras de literatura infantil, né? E eu, inclusive, devo ser hoje talvez a única pessoa viva que foi ao enterro do Lobato, né? Quando o Lobato morreu, em 1948, eu tinha 11 anos de idade. E eu me lembro que naquela manhã, lendo o jornal, eu li que ele tinha morrido e que o corpo dele ia ser velado na Biblioteca Municipal, né? Eu morava lá no Brás, quer dizer, eu morava no Parque Dom Pedro II, né? Quase no centro, né? Tomei um bonde, fui lá à Praça da Sé. Eu acho que não consegui entrar, porque tinha muita gente, mas eu acompanhei a pé o enterro dele até o cemitério da Consolação. Eu tinha 11 anos de idade. Então, eu devo ao Monteiro Lobato esse gosto da leitura, né? Que eu comecei a ler as obras dele infantis, depois eu li também as outras obras, e a partir daí eu comecei a ler, né? E praticamente toda a minha vida, a minha carreira vem da leitura, né? A leitura que me deu o vocabulário, que me deu o interesse pela literatura, pela história, né? Eu devo grande parte à literatura, né? Eu até há pouco tempo atrás li um comentário que eu achei muito interessante. Um autor que dizia que havia algumas pessoas que se referiam à revolução das informações, à revolução da comunicação, como se fosse uma nova revolução industrial. E ele dizia, não, eu não acho isso apropriado, porque a revolução industrial foi basicamente uma inovação no uso da energia, foi o uso do vapor, né? A partir daí, a locomotiva, os trens, né? A indústria, né? O que eu acho é que esta revolução atual é mais parecida à invenção da imprensa por Gutenberg, na época do Renascimento, porque o que foi a invenção da imprensa? Foi uma revolução no acesso à informação. Antes da imprensa, pouquíssima gente sabia ler, inclusive havia muito poucos livros, né? Os livros eram escritos apenas nos mosteiros, né? Então quase ninguém tinha acesso. Mesmo as pessoas que viviam nas cortes, em geral, não necessitavam aprender a ler, né? Não era alguma coisa importante. A partir da imprensa, como a imprensa, a invenção ocorre no mesmo momento
em que há, inclusive, a reforma religiosa, a ideia de ler a Bíblia, né? As pessoas, para lerem a Bíblia, tinham que aprender a ler, né? Então, há essa grande revolução que é o acesso à informação. E durante 400 anos nós ficamos estacionados nisso, né? O livro, o jornal, a revista, né? E agora nós temos essa outra revolução extraordinária, que é a informação na internet, né? Quer dizer, é uma coisa assombrosa que nós aqui, com o computador, podemos, nesse momento, falar com alguém na China ou na Índia, né? E podemos até concluir uma transação econômica, né? Você pode decidir tudo, até fazer o pagamento, né? Através apenas desses elementos que são instantâneos, né? Então, essa revolução é extraordinária, e eu acho que esse exemplo ajuda a nos mostrar que a imprensa também era um instrumento, ela não era necessariamente a serviço do bem, podia servir também causas negativas, né? Com a diferença que, no caso da imprensa, é mais difícil, né, a pessoa escrever um livro, né? No caso da internet, qualquer um pode, né? Então, aí, esse problema da responsabilidade individual pesa mais, né? Mas eu lhe diria que, no meu caso pessoal, eu atribuo praticamente toda a minha vida a isso, entende? Porque eu nasci no bairro, naquela zona do gasômetro, né? Meu pai era um homem modesto, ele tinha uma venda, um armazém de secos e molhados, essas vendas de esquina, né? Ele, de formação, ele era serralheiro, mas ele já não trabalhava mais com isso, né? E nunca passou de um pequeno comerciante. Agora, meu pai gostava de ler, sabe? Ele lia muito. Ele lia, em geral, coisas assim de distração, livros policiais e tudo, mas lia também Dostoiévski, lia Pirandello, né? Porque nós somos de família italiana, né? Meu pai, mais próximo do que eu, né? Me levava até teatro em língua italiana quando eu era pequeno, né? Sabe, na época, a presença italiana aqui era muito mais forte do que é hoje, né? Estou falando, eu tenho 88 anos, né? Há muito tempo, né? No bairro do Brás havia, às vezes, companhias de teatro que se apresentavam nos cinemas, né? Então, eu tive essa formação. Minha mãe escrevia muito, ela gostava de escrever diários e cadernos, né? Então, eu adquiri, já na família, embora uma família modesta e limitada, sem recursos, né? Adquiri esses bons hábitos, né? E eu até hoje digo, né, à juventude, aos estudantes, se eu posso dar um conselho às pessoas, eu diria que o primeiro conselho é a pessoa procurar se empenhar em se exprimir bem, verbalmente e por escrito. Bem, eu quero dizer, com clareza, com objetividade, sem muita preocupação de rebuscamento, mas saber dizer o que pensa, o que pretende, saber se exprimir verbalmente por escrito, podem crer, não é exagero, é metade do caminho andado, em qualquer caminho que vocês escolherem. Mesmo quem escolher uma profissão técnica, precisa explicar, né? Precisa passar numa entrevista de emprego, né? Então, precisa saber dizer o que pretende, né? O que pretende, o que deseja. Então, para isso, tem que ter aquela disciplina mental, né? De colocar as ideias em ordem, né? Antes de falar. Escrever é um pouco mais difícil, porque escrever não é... No fundo, a gente deve escrever como fala, mas não se consegue escrever como fala, né? Então, o que a gente tem que fazer? A arte da escrita é uma arte que se aprende praticando. Os romanos tinham aquela frase, nenhum dia sem uma linha.
Quer dizer, quem quer aprender a escrever tem que escrever todo dia, ainda que seja 5 linhas, 10 linhas, ainda que seja um diário, ainda que seja apenas uma anotação. Vi um filme no cinema, vi na televisão, pensei tal coisa, pensei tal outra, mas é preciso se exercitar, porque escrever, eu digo um pouco, é como tocar violino, né? Se você parar um dia, você perde o toque dos dedos, né? Você tem que ter todo dia. Então, é isso que eu poderia lhe dizer, né? É a busca do conhecimento através da expressão, e a leitura te dá o conteúdo. Muito obrigada, João Antônio. Eu queria, primeiro, saudar, dizer que é uma honra poder compor aqui esse espaço com essa figura humana tão expressiva na história do Brasil, Rubens Recupero. Participou da história do nosso país nos últimos anos, não como um ouvinte apenas, né? Mas como um agente de transformação no Brasil. Isso é importante. Essa questão, talvez, ministro, seja algo da mais alta importância pensando no futuro do país. Estou falando da questão tecnológica. Eu costumo dizer que nós estamos numa revolução em curso, naquilo que Antônio Gramsci chamou de interregno. O novo está chegando e o velho ainda não se foi. Mas esta velocidade estonteante das informações e ainda o descontrole dos conteúdos, porque ainda não há controle do conteúdo, tem uma incidência direta no modelo de Estado construído pós-iluminismo. Um Estado, um território, um povo, soberania. As Big Techs, na minha opinião, já vou concluir com uma pergunta para o Rubens Recupero, mas as Big Techs, na minha opinião, ela hoje, muitas delas, têm um poder maior do que muitos estados nacionais. E o pior, não tem fronteira. E nós já temos moedas sem lastros e também sem fronteira. A cunhagem da moeda, no modelo antigo, já está sendo ultrapassada. Isso tem uma implicação direta também na economia. Tem uma autora chamada Dora Kaufmann, que fez um livro recente chamado Desmistificando a Inteligência Artificial, que conta que a Google, que a General Motors demorou 70 anos, empregou mais de 600 mil funcionários mundo afora, e a Google, em 70 anos, lucrou apenas 11 bilhões de dólares. A Google, em 14 anos de existência, empregando apenas 38 mil funcionários, lucrou 18 bilhões de dólares. É disso que se trata, o momento que nós estamos vivendo. Mas a minha questão que eu queria ouvir de uma pessoa tão experiente é a repercussão dessa velocidade da informação e dessa aparente democratização, né? Porque hoje nós temos verdadeiras bolhas que se articulam na internet e com um problema adicional, que é o que alimenta o lucro das Big Techs é o sensacionalismo, não é o conteúdo denso, o conteúdo verdadeiro, né? O que alimenta é o avião caindo, é a briga do marido e da mulher, é o sensacionalismo. E é o que você consegue ver, não é aquilo que você consegue ler. Faço tudo isso, acabei falando demais, mas
provocar um pouco o nosso convidado, dizendo o seguinte: e a repercussão disso na política e na democracia? Como o senhor vê? É um desafio, né? Tanto assim que, no mundo inteiro, nós estamos vivendo uma crise da democracia tradicional, né? Da democracia representativa, né? É um desafio em muitos aspectos, né? A começar até mesmo no nome representativo, né? Porque representativo significa o quê? Que a democracia não é direta, não é como na Grécia Antiga, em Atenas, em que os cidadãos, que eram poucos, se reuniam na praça pública e decidiam tudo com os braços levantados, né? Era uma democracia que sem delegação nenhuma, né? Quer dizer, era exercida diretamente pelos cidadãos. Na democracia moderna, que é a nossa, que vem do século XVIII, os cidadãos delegam aos representantes eleitos aquele poder, ou executivo ou legislativo. Acontece que o advento dessas tecnologias modernas, pela primeira vez, permite às pessoas, de certa maneira, terem uma participação direta. Então, elas começam a contestar aquele mecanismo indireto da representação, né? Mas não se conseguiu ainda encontrar uma maneira de canalizar esse interesse das pessoas e as facilidades tecnológicas para que isso possa levar a decisões, né? Então, nós temos essa tensão entre a democracia representativa, a contestação cada vez maior, esse fato que se referiu com muita razão, né, de que o conteúdo muitas vezes não é controlado. Aliás, esse é um dos problemas que está em debate atualmente. Nós estamos vendo até essa ameaça do governo americano de adotar medidas contra decisões, mesmo em países estrangeiros, que, segundo o governo americano, limitam a liberdade de expressão, né? No caso, por exemplo, das plataformas, né? Existe até um caso concreto de uma plataforma americana que foi obrigada, aqui por uma decisão do Alexandre de Moraes, a exercer um controle no conteúdo da sua plataforma e não quis fazer isso, então ela foi excluída de atuar no Brasil. Então, aí nós temos um conflito de valores, né? De um lado, um valor americano, ou pelo menos desse governo americano, né? Não de todo mundo nos Estados Unidos, né? Um valor que considera a liberdade de expressão como alguma coisa de absoluto, sem nenhum tipo de limite possível, e um outro valor que é o nosso, que eu acho mais razoável, de que considera a liberdade de informação ou a liberdade de expressão não como um valor absoluto, mas como um valor relativo que tem que ser harmonizado com outros valores, né? Não é um valor, por exemplo, que pode ser exercido para suprimir a liberdade, suprimir a democracia, né? Para produzir consequências negativas de repressão, né? Então, eu acho que, no nosso caso, nós temos uma atitude mais equilibrada de buscar harmonizar diversos valores, mostrando que nenhum deles é absoluto, nenhum deles é supremo, né? E que eles devem funcionar em harmonia. Agora, essa é a nossa posição.
não é a posição do governo Trump, por exemplo, né? Daí a ideia de querer aplicar uma medida, segundo eles, de sanção, que teoricamente seria proibir a obtenção de um visto, né? Eu acho até curioso essa medida, porque eu, por exemplo, pessoalmente, eu fui embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Eu gosto da sociedade americana, acho interessante, mas eu não gostaria jamais de ir a um país em que eu não fosse bem-vindo, né? Então, se eu soubesse que eu não, por uma razão qualquer, não querem me dar um visto, eu nem sequer pediria esse visto, né? Por que razão eu queira ir a um país que não me quer, né? Então, eu acho até um pouco contraditória esse tipo de medida de punição. Mas, como você dizia, essa questão não está inteiramente dirimida, né? No Brasil, ela tem sido judicializada, né? Ela tem ido aos tribunais, e é claro que qualquer limitação ao direito de expressão ou à liberdade tem que ser muito medida, né? Muito cuidadosa, né? Ela só pode ser adotada quando, de fato, há um perigo para outros valores, né? Um perigo, por exemplo, à liberdade, à democracia, né? Quer dizer, a democracia é um regime de extrema liberdade, mas ela não pode ser liberal a ponto de favorecer aqueles que querem destruí-la, né? E, inclusive, que querem destruí-la com métodos ilegais, né? Com métodos até violentos. Ela tem que ter medidas de autodefesa, né? Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Então, tudo isso está, de certa forma, em fluxo atualmente, né? Porque, como você dizia, são coisas novas, são problemas novos que antes a sociedade não estava acostumada a encarar, né? Você disse no início que eu fui testemunha e participante da história brasileira, né? E, de fato, é verdade. Agora, eu até vou contar um pouco a vocês como foi isso, para que vocês possam medir a distância que separa aquele tempo do atual, né? Aliás, eu até começo dizendo que é uma reflexão que eu sempre faço a respeito da minha própria vida, é que a vida encontra os caminhos da própria vida, né? A gente pensa que vai planejar tudo, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou procurar me dedicar a tal ou tal carreira, a tal profissão, a tal atividade, e a vida dispõe outra coisa, né? Você vê, no meu caso, foi assim. Eu, quando terminei o curso do Instituto Rio Branco, né, porque eu contei a vocês, eu saí de São Paulo em 1958, faz muito tempo atrás, né, para fazer exame no Rio de Janeiro. Naquele tempo não tinha Brasília, né? Brasília estava sendo construída. E era o governo Juscelino Kubitschek. Eu, como nasci em 1937, eu tinha 21 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro fazer o exame no Instituto Rio Branco. Um dos meus examinadores, para vocês verem, foi o João Guimarães Rosa, que era diplomata, né? Tinha acabado de publicar O Grande Sertão. Hoje todo mundo tem, é um clássico, né? Ele tinha publicado O Grande Sertão há menos de 2 anos, né? Não era ainda um livro tão famoso como é hoje, né? Mas ele já era conhecido como escritor, né? Ele foi meu examinador de cultura geral, porque ele era o chefe da divisão de limites e fronteiras do Itamaraty, né?
eu fui aprovado, me transferi para o Rio, morei lá 2 anos, terminei o meu curso em 1960, o último ano do Juscelino Kubitschek. Quando eu terminei, eu fui indicado para a divisão política do Itamaraty, que não existe mais. Na época, era o grande cérebro, onde figuravam as pessoas que escreviam os principais textos, né? Eu fui designado porque eu fui o primeiro colocado no curso. Então, era um prêmio. Você sabe, o Itamaraty é como a carreira militar, é muito hierarquizada, né? A tua colocação no concurso e no curso determina a tua primeira designação. Você vai ser designado em função da sua classificação. Então, eu fui para essa divisão. Mas eu tinha um problema, porque eu já era noivo em São Paulo, a minha atual mulher, nós somos casados há 63 anos, esse ano vamos fazer 64 anos de casado. Ela estava em São Paulo, eu morava no Rio, eu ganhava muito pouco, tinha que dividir um apartamento com um colega, e em Brasília, tinha acabado de inaugurar Brasília. Ninguém queria ir. O Itamaraty demorou 10 anos, né? Nem construiu o prédio no começo, né? E abriram o voluntariado para quem quisesse ir. E eu soube que, indo para Brasília, eu receberia um apartamento com 3 quartos, com móveis, me pagariam o dobro do salário, porque a vida era muito difícil, então havia o que chamava dobradinha, e ainda havia uma gratificação, porque no Itamaraty tinha 3 ou 4 pessoas que se voluntariaram. Quando eu me voluntariei, me chamaram lá na divisão política e me disseram, mas é uma loucura, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você vai mergulhar no anonimato, você vai se tornar desconhecido antes de se tornar conhecido. Porque a divisão política era o filé mignon do Itamaraty, né? Quem estava lá que era promovido, que aparecia, né? Assim, você está cometendo um erro, você está enterrando a sua carreira. E assim parecia. Mas vocês veem, essa decisão que parecia um erro é o que determinou toda a minha vida futura. Porque eu fui para Brasília, cheguei a Brasília no dia 10 de março de 1961. O Jânio Quadros, há pouco tempo, estava como presidente e ficaria pouco tempo também. Vocês sabem que ele só ficou até 25 de agosto, né? E como ele se interessava por diplomacia, o Itamaraty tinha decidido reforçar a sua presença em Brasília. Nós éramos 3 ou 4 gatos pingados, éramos muito poucos, né? Nós não tínhamos nem um prédio próprio, nós funcionávamos na metade do 2º andar do Ministério da Saúde, que é o primeiro daquelas caixas, né? Quando se você estiver no Palácio do Planalto, de costa para o Palácio do Planalto, é o primeiro à esquerda, daquela fileira de caixas que tem, né? E era difícil a vida lá, sabe? A vida, não havia nada, faltava tudo, faltava açúcar, faltava arroz. Era complicado morar em Brasília, sabe? Havia aquela poeira vermelha. Agora, aconteceu comigo o seguinte, né? Que eu jamais tinha imaginado, ninguém tinha imaginado. É que em Brasília havia muito pouca gente. O presidente, quando estava lá, de vez em quando, o Supremo Tribunal já estava lá, o Congresso funcionava um dia por semana, se tanto, mas quando funcionava, todo mundo se conhecia.
Então, o ministro do Estado, o ministro das Relações Exteriores, que era o Afonso Arinos, se eu tivesse ficado no Rio de Janeiro, eu mal o veria à distância. Eu nem saberia quem ele era, nem ele saberia quem eu era. Porque no Rio de Janeiro havia já toda aquela estrutura, né? No ministério como o Itamaraty, hierarquizado, né? Como no Ministério Militar, né? Um simples segundo-tenente nunca vai ver o comandante em chefe, né? Então você não existe, né? Agora em Brasília não. Em Brasília teve uma vez que ele veio até almoçar na minha casa, porque não tinha onde almoçar, entende? Então eu passei a conhecer as pessoas, entende? Porque não tinha ninguém mais, não é que eu tivesse algum mérito, entende? Eu estava lá. Então eu me tornei o representante do Itamaraty no Congresso. E aí eu passei a conhecer todo mundo, né? Deputados, senadores, eu ia lá. Quando o Jânio Quadros renunciou, eu fui das primeiras pessoas a saber, porque me telefonaram. Quando eu cheguei ao Congresso, ninguém sabia. Eu fui a primeira pessoa a chegar ao Congresso com a notícia de que o Jânio tinha tido esse gesto tresloucado, como se dizia na época na imprensa, né? Então, eu passei a assistir de perto, né? Porque de lá eu fui para o Palácio do Planalto, fiquei lá no Palácio algum tempo, né? Você sabe que quase que ia haver guerra civil, né? Porque os militares não queriam permitir a posse do João Goulart, né? Aí houve muita negociação, no final se adotou o regime parlamentarista, né? E o regime parlamentarista era para reduzir os poderes do Jango, né? O primeiro gabinete parlamentar, chefiado pelo Tancredo Neves, tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. E eu, que já era oficial de gabinete do Afonso Arinos, passei a ser oficial de gabinete do Santiago Dantas, que era o ministro das Relações Exteriores. E não só isso, eu passei a ser o elemento de ligação entre ele e o Tancredo Neves, o primeiro-ministro. Ligação, quer dizer, eu que levava os documentos, os decretos, né? As mensagens, né? Eu que acompanhava quando havia uma visita de um chefe de Estado estrangeiro, né? Isso tudo, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu teria desaparecido no anonimato. Lá não, eu estava na primeira fila, Conheci todo mundo. E vocês veem como é a vida, né? Encurtando um pouco essa história que eu estou contando. Isso foi em 61. Eu fiquei em Brasília até 63, assisti tudo. Eu só não fiquei até o golpe militar, porque eu me dava conta, eu tinha certeza que o golpe militar viria, né? E eu não queria estar em Brasília quando o golpe militar viesse. Não queria por razão, porque eu tinha sido colaborador da política externa independente do Jânio Quadros, do Santiago Dantas, do João Goulart, e eu sabia que os militares eram contra, né? Tanto assim que eu pedi para ir para o exterior. Eu estava em Viena quando houve o golpe militar, e mesmo assim eu quase que fui excluído do serviço público, porque eu tive que responder a um inquérito pelo ato institucional número 1, logo de saída. Eu estou na primeira lista dos que estavam suspeitos. Obviamente, era uma lista absurda, né? Porque eu era um jovem que tinha apenas cumprido o meu dever. Eu estava lá trabalhando naquilo que era a política da época. Mas, sabe, o golpe militar não tinha essas sutilezas, né? E quem estava na lista era, em geral, no meu caso, como não tinha prova nenhuma, não me excluíram, mas me deixaram mais ou menos encostado, né? Eu fiquei um pouco sob suspeita, né?
E passaram-se os anos, passaram-se os anos. Muitos anos depois, quando o Tancredo Neves decidiu ser candidato a presidente, você vê, isso que eu estou falando a vocês, 63, 64. Agora já estamos em 84, 20 anos depois. 20 anos depois, o Tancredo me convida para ser assessor dele. Eu caí das nuvens, né? Porque eu estava no Itamaraty, né? Eu era chefe do Departamento das Américas. E o sobrinho do Tancredo, o Francisco Dornelles, que foi quem me trouxe o convite, me disse, não, o Tancredo lembra muito de você, ele quer que você trabalhe com ele. Eu não acreditei muito, sabe? Eu achei que dificilmente ele podia lembrar de mim, mas ele me convidou. Eu aí fui lá, almocei com ele, e assim que ele foi eleito, vocês se lembram, não pelo voto direto, porque a emenda não passou, né? Mas ele foi eleito pelo Congresso. Aí ele decidiu fazer uma viagem ao mundo, né? E pediu que eu o acompanhasse. Eu acompanhei. Foi uma viagem muito austera, porque nós íamos em voos comerciais, né? Nada de luxo, nada de mordomia, mas nós fomos a Roma, ele viu o Papa, depois viu o presidente Mitterrand na França, viu o primeiro-ministro de Portugal, o rei da Espanha, depois foi aos Estados Unidos, foi recebido pelo Reagan, né? Depois fomos até Buenos Aires, foi lá ver o presidente Alfonsín, e eu estava sempre com ele, né? E quando nós voltamos, como vocês sabem, ele ficou doente no dia que ele ia tomar posse. Mas ele tinha já mandado nomear o ministério e tinha mandado nomear a Casa Civil. E ele mandou que eu fosse nomeado subchefe especial da Casa Civil. Então eu fui para a presidência e fiquei com Sarney durante 45 dias. A gente não sabia, ele estava entre a vida e a morte, se ele voltava ou não. Quando ele morreu, eu quis voltar para o ministério, mas o Sarney disse, não, se o Tancredo queria você, eu também quero, então você vai ficar aqui. Eu não conhecia o Sarney, eu passei a conhecer o Sarney nessa ocasião, e trabalhei com ele. Fui assessor muito próximo dele, né? Até final de quase de 87, quando eu pedi para sair, porque eu já estava há muito tempo, aí eu fui ser embaixador em Genebra, e de lá fui embaixador nos Estados Unidos. E de lá eu fui chamado pelo Itamar, que eu não conhecia, para ser ministro. O Itamar queria que eu fosse ministro da Fazenda, logo na hora do impeachment do Collor. Eu disse ao Itamar, eu acho que o senhor está enganado, está se enganando de pessoa. O senhor pensa que eu sou o Marcílio Marques Moreira, que tinha sido o meu antecessor, e que tinha saído de lá para ser ministro da Fazenda, substituindo a Zélia. Mas o Marcílio, eu disse, o Marcílio é um homem dos bancos, do Moreira Salles, eu não sou dessa área, o senhor está enganado. Ele fingiu que aceitou, tempos depois me chamou para ser ministro da Amazônia e do Meio Ambiente, e depois quis que eu fosse ministro da Fazenda. Eu estou contando essa história toda a vocês, por quê? Porque isso tudo começou com a minha decisão de ir para Brasília, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, e que todo mundo me disse que era uma decisão errada, que eu estava arruinando a minha carreira. Então, como vocês veem, a vida encontra os seus próprios caminhos, né? Não adianta a gente querer dizer, olha, eu com regra e compasso vou planejar a minha vida, porque não dá certo. Obrigada. Vamos falar um pouquinho de... Eu estou falando aqui um pouco à vontade. Tá certo, mas está ótimo. João, vamos conversar um pouquinho com ele sobre a questão da COP30. O senhor estava à frente da Eco 92, né? Foi no Rio de Janeiro.
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em 1992, e o ministro estava à frente disso. Este ano, nós vamos ter em Belém do Pará a COP30, né? No momento do Brasil bastante polarizado, né? Com posições bastante radicalizadas, né? A gente viu ontem o episódio, inclusive, envolvendo a ministra Marina Silva, né? Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, não sei se o João quer completar, como é que o senhor avalia isso? Qual a perspectiva? O que o senhor vê de avanços de 92 para cá? Quais serão os principais desafios dessa COP, pensando no governo Trump também? Enfim, acho que um pouco desse processo, né, que a gente está vivendo nesse momento. Talvez também, Angélica, falar um pouquinho sobre o potencial econômico brasileiro nessa questão da transição energética. Olha, primeiro vamos lembrar o que foi a Rio 92. Eu, na verdade, não fui o principal responsável. A Rio 92, para a gente ter bem claro o que foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi a segunda. A primeira foi em Estocolmo, em 1972. Mas a Conferência de Estocolmo foi muito incipiente. Nessa época nem se falava em clima, não se sabia ainda que o ser humano estava tendo uma ação negativa sobre o clima. A Conferência de Estocolmo era sobre poluição da água, poluição do ar, né? Não era sobre clima. Já a Conferência do Rio de Janeiro foi a primeira que foi feita já com o benefício do conhecimento científico. Porque a Conferência de Estocolmo, que foi em 72, abriu o caminho para depois as Nações Unidas criarem um painel chamado Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática. Em inglês é IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Painel significa o seguinte: é um grupo de cientistas, um grupo grande, são centenas e centenas de cientistas, que são escolhidos de listas apresentadas pelos países, mas que são escolhidos por dois órgãos da ONU. Um é a Organização Meteorológica Mundial, que tem sede em Genebra, e o outro é o Programa das Nações Unidas sobre o Clima, que tem sede em Nairobi. Então, esses cientistas se reúnem e eles dão um balanço no estado da arte do conhecimento sobre ciência climática. O primeiro relatório que eles fizeram, quer dizer, eles não fazem diretamente a pesquisa já existe. Eles avaliam a pesquisa, discutem o resultado da pesquisa e elaboram um relatório que é publicado uma vez cada 7 anos. Não é muito frequente. O primeiro desses relatórios, que é do final de 1980 e pouco, 87, acho que 88, 89. Esse primeiro relatório foi um choque na opinião pública, porque foi a primeira vez que se afirmou, com um índice muito elevado de certeza científica, mais de 95%, que o clima estava mudando no sentido do aquecimento e que isso era resultado da ação humana através do uso dos combustíveis fósseis, sobretudo carvão, petróleo e gás. Foi a primeira vez. Antes não havia essa revelação.
como vocês sabem, até hoje tem gente que não acredita, né? Porque isso é uma questão de conhecimento científico, né? Ninguém é obrigado a saber, né? Você tem que entrar e ler e se informar, mas tem muita gente que ainda é negacionista, não acredita nessa realidade. Então, qual era o caminho? Havia dois caminhos possíveis. Um caminho é chamado mitigação e outro caminho é chamado adaptação. Mitigação significa você agir sobre as causas. Isto é, se a causa da mudança climática é a queima dos combustíveis fósseis e o acúmulo dos gases de efeito estufa na atmosfera, qual é a solução? É nós procurarmos outras fontes de energia que não tenham esse mesmo efeito. A energia solar, a energia do vento, a energia da biomassa no Brasil, do etanol. Todas essas são formas de energia que não têm esse efeito pernicioso. Então, isso se chama mitigar. Mitigar a causa do aquecimento global. E, para isso, os países se comprometem a reduzir. Daí o fato de que cada país assume um compromisso que é chamado obrigação nacional voluntária, ou compromisso nacional voluntário. Como é voluntário, não pode ser imposto. O país diz, por exemplo, daqui até o ano 2030, eu vou reduzir em 50% as minhas emissões de gases de efeito estufa. Se o país não fizer isso, não tem como obrigá-lo. Mas a maioria dos países, é claro, se supõe, age de boa fé, né? Está prometendo porque pretende chegar a isso, né? Isso é a mitigação. Agora, como já muita coisa já está acontecendo, a mitigação não vai conseguir evitar. É bom vocês terem em mente, desculpem eu ser um pouco didático, mas é que é bom a gente ir desde o princípio para não ter nenhuma lacuna de informação. É bom vocês saberem que alguns efeitos da mudança climática já são irreversíveis. Por exemplo, a maior parte das geleiras, aquele gelo eterno que havia nas montanhas, está se derretendo. E isso não tem como voltar atrás. A calota polar, que é a calota de gelo que cobria o Polo Norte, agora, no verão, já não cobre mais, já está derretendo. Uma parte da calota de gelo da Antártida está derretendo. No dia que a Antártida começar a derreter mesmo, aí vai ser uma catástrofe. Para vocês terem ideia, a Antártida, que é um continente de milhões de quilômetros quadrados, ela é coberta por uma camada de 700 quilômetros de gelo. Então, o derretimento do gelo faria com que o nível dos oceanos subisse a tal ponto que boa parte das cidades que estão no litoral seriam submersas. Tá? Isso, é claro, é lento, né? Só ocorre aos poucos. Então, essas mudanças já estão em curso. Não é que vão acontecer, já estão em curso. É que muitas vezes você não vê, né? Agora, como vocês sabem, outras mudanças nós já estamos sentindo na pele, porque uma constante da mudança climática é que todas as previsões acabaram se revelando
muito otimistas. A situação real é pior do que se imaginava. Então, o aquecimento, o aumento da temperatura média do planeta já está acontecendo. Aí também é bom vocês partirem das informações básicas. Até poucos anos atrás, qual era a temperatura média do planeta? Era de 15 graus centígrados. Pode parecer incrível para nós que moramos num país tropical, né? Mas você sabe que a maior parte do planeta, dos oceanos, não é como aqui, né? A temperatura média do planeta era 15 graus. Agora já está subindo. Ela se manteve assim até, digamos, 250 anos atrás. Agora está subindo aos poucos. E o grande objetivo seria limitar esse aumento a 2 graus, ou, se possível, a 1,5 grau. 1,5 grau já está difícil, porque já está quase chegando, né? O que já aumentou já está em 1,3, 1,2, né? Conforme as medições. E isso tudo é média, né? É bom vocês terem isso em mente, porque um país tropical que é quente e que é próximo do Equador é pior. Aí o aumento vai ser 2, 3, 4 graus. Quanto mais quente vai ficar. Quanto mais próximo do Equador, mais insuportável vai ficar o clima. Então, para isso, como a mitigação não vai ter tempo, ainda que se fizesse tudo certo, e nós não estamos fazendo certo, né? Ainda continuamos a aumentar as emissões, então o caminho não é tanto a mitigação, mas a adaptação. Adaptação o quê? A tudo. Por exemplo, há cidades que vão ter que se adaptar à elevação do nível dos oceanos. Você sabe que na Europa, na Holanda, que eles já têm prática disso, eles já estão construindo diques, né, para segurar o aumento do nível dos oceanos, né? No Brasil, há a previsão de que algumas cidades vão ter um problema muito sério. É o caso do Rio de Janeiro, de Santos, dessas cidades que são muito baixas. Essa maneira de dizer Baixada Santista ou Baixada Fluminense significa que é baixo, entende? É muito baixo, está quase no nível do mar. Então, isso, quando subir o nível do mar, nós vamos ter problemas muito graves nessas cidades à beira-mar. Então, aí tem que se fazer obras de contenção, obras para evitar que o sistema de água, o sistema de esgoto sejam invadidos, né? E adaptação, por exemplo, de plantas, né? Como vocês sabem, por exemplo, o Brasil, que é um país em que a agricultura praticamente é o que sustenta a nossa economia, a nossa agricultura pode ser duramente atingida, porque em alguns lugares não vai ser mais possível plantar as mesmas culturas, entende? Por exemplo, o café, que exige uma temperatura mais amena, vai ter que ser cultivado em lugares mais frios, porque vão ficar mais quentes, né? Você sabe que hoje em dia a Inglaterra já está começando a produzir vinho. Já há plantação de vinhedos na Saxônia, na Alemanha, porque o clima está ficando mais quente em todo lugar, na Europa, né? Isso é adaptação. E a adaptação também é a pesquisa da Embrapa, para tentar fazer com que as plantas resistam mais ao calor, resistam mais à seca, porque não é só o calor, né? É que vai mudar a temperatura e vai mudar o regime de chuvas, né?
Isso é adaptação. Então, vocês veem, esse é o problema climático. Eu contei tudo isso para voltar a Rio 92, entende? Porque na Rio 92 é que se começou a tratar disso, né? A Rio 92 foi no Brasil porque o Sarney, na época em que foi assassinado o Chico Mendes, houve uma campanha mundial contra o Brasil. E o Sarney teve a coragem, na época muita gente achou uma temeridade, de oferecer o Brasil como sede da grande conferência que se preparava. Porque ele disse, olha, nós não temos nada a esconder, nós temos problemas, mas é bom que a conferência seja aqui, para que isso tudo venha à luz. Ele ofereceu o Brasil, aí terminou o mandato dele, e a conferência só aconteceu em 92, no mandato do Collor. O Collor foi, teoricamente, o presidente da conferência. Ele estava lá. Aliás, devo dizer que nessa matéria ele sempre teve sensibilidade. Eu estive com ele várias vezes, ele se interessou, esse não era o defeito dele, o defeito dele era em outras áreas, né? Mas nessa não, né? Então ele não é que ele tenha presidido. As sessões, na verdade, quem presidiu foi o Celso Laffer, que era ministro das Relações Exteriores. Eu era embaixador em Washington, eu fui chamado e eu fui eleito pela ONU, não pelo Brasil, presidente da Comissão de Finanças, que era mais difícil, né? Porque até hoje é o mesmo problema, saber quem é que vai botar a mão no bolso, quem é que vai pagar, né? Já naquela época não era diferente, né? Era a mesma coisa, né? Foi dificílimo, né, chegar a um acordo e foi até o fim uma coisa muito penosa, não vou entrar em detalhes. Agora, a conferência do Rio não é uma COP, ela é a mãe de todas as COPs. Entende? Porque o que é COP? COP é uma sigla, significa Conferência das Partes Contratantes. Então, a primeira COP é depois da Rio 92. Esta que vai haver agora é a 30ª. Mas na abertura da Conferência do Rio de Janeiro, antes de começar a conferência foi em junho de 92, no Rio de Janeiro. Na abertura, houve uma cerimônia para assinatura das duas grandes convenções da ONU sobre problema de clima. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática e a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, biodiversidade. A primeira foi assinada também pelos Estados Unidos. Estava o presidente Bush, pai, né? E isso, olha, é um milagre, né? Como é que os Estados Unidos, um governo republicano, assinou essa convenção? Eu sei porque eu era embaixador lá e eu tive que me empenhar muito, eles não queriam. Eles acabaram não assinando a outra, a da biodiversidade, porque eles alegaram que aquilo poderia criar limites à propriedade intelectual das companhias farmacêuticas. Então não assinaram. Mas assinaram a primeira. E estavam no Rio de Janeiro 100 e poucos chefes de Estado, reis, presidentes e tudo. Então a conferência já abriu com as duas convenções assinadas. A COP não é outra coisa do que a reunião anual da convenção. Então, essa convenção que vai haver agora vai ser a de número 30. Agora bem, vocês me perguntaram as chances. O problema não é tanto o Brasil, o problema é o mundo, entende? A Conferência de Estocolmo não conseguiu avançar porque em 72 estava-se em plena Guerra Fria. E houve um problema
Na época, a Alemanha era dividida entre duas, não quiseram deixar entrar a Alemanha Oriental, aí também a Alemanha Ocidental não veio, os países comunistas não participaram, só a China. Mas nenhum país comunista participou da Conferência de Estocolmo. Na Conferência do Rio, nós tivemos mais sorte, porque, como vocês sabem, em 1989 caiu o Muro de Berlim. Em 1991 acabou a União Soviética. Acabou a Guerra Fria. Acabou aquele conflito ideológico. Então, a Conferência do Rio foi num momento muito propício, em que parecia que tudo ia se resolver. Foi nessa época que se resolveu o problema do apartheid na África do Sul. Os problemas que não se resolveram naquela época estão encruados até hoje. Entende? Então, você vê, hoje em dia, eu não preciso dizer que a situação não é tão boa, né? Não é tão boa com o Trump nos Estados Unidos, né? Com a volta dos conflitos geopolíticos, né? A invasão da Ucrânia, a guerra na faixa de Gaza, a rivalidade entre Estados Unidos e China. Então, é isso que faz pesar uma ameaça sobre a conferência. Não é tanto o Brasil, porque o Brasil, a importância do Brasil é limitada, entende? É claro, o Brasil, como é um anfitrião, ele vai se empenhar para que dê certo, vai procurar apresentar uma posição comum, mas não é o Brasil que dá as cartas, né? Quem dá as cartas é a China, é os Estados Unidos, são os grandes, né? Então, qual é a perspectiva? Não vai haver nada? Não. Eu acho que é uma perspectiva restrita. Isto é, ninguém pode esperar um milagre, né? Por quê? Porque o Trump saiu do Acordo de Paris, né? Esse é que é o problema. O maior problema é que os Estados Unidos, que é o segundo maior responsável por esse fenômeno, porque o primeiro ainda é a China, né? Ele saiu do Acordo de Paris. Ele provavelmente não vai nem mandar delegação, o que até talvez seja bom, né? Para não atrapalhar. Mas os outros precisam tentar compensar. É claro que compensar inteiramente não vai se conseguir, mas é um momento de mostrar que não queremos permitir um retrocesso, de manter vivo o processo, esperando tempos melhores nos Estados Unidos, porque o Trump não é os Estados Unidos, né? Ele ganhou a eleição com 31%. Ele não é a maioria do país. Tem muita gente contra. A Califórnia é contra. A Califórnia, por si só, é um grande país. A Nova Inglaterra é toda favorável a esse esforço de enfrentar o clima. O ex-prefeito de Nova York, o Bloomberg, ele criou uma aliança a favor do clima. Então, há muitos setores nos Estados Unidos que não pensam, não rezam pela cartilha do Trump. Como é o Brasil também, né? O Brasil, nós temos divisão aqui, né? Tem os que seguem o antigo presidente, né? Que tem essa atitude negacionista, e os outros. Então, o que nós precisamos é que nesta conferência de Belém haja um esforço para que os países que são fiéis à luta para evitar o pior continuem fiéis aos compromissos que assumiram. Por exemplo, a Europa. A Europa é toda... A China diz que vai contribuir, né? Você sabe que o grande problema da China e da Índia é que nesses países a eletricidade, que no Brasil vem das quedas d'água, lá vem da queima de carvão. Então, para eles é difícil abrir mão, porque é a luz, né?
Então, eles precisam encontrar uma maneira de transição. Isso você não vai fazer de um dia para o outro, né? Tem que fazer aos poucos. Então, o que o Brasil vai ter que fazer é se empenhar muito, né, para que essa conferência marque não um retrocesso, mas um avanço ainda que modesto, né? Agora, nós vamos ter problemas, né? Você me perguntou as perspectivas econômicas no caso do Brasil, né? Em teoria, o Brasil estaria numa situação privilegiada, entende? Primeiro, por causa disso que eu falei, o Brasil é o único grande país do mundo que não depende para gerar eletricidade de combustíveis fósseis. O Brasil depende, sobretudo, da água, né? Mas também da energia do sol, né? Da energia do vento. O Brasil tem um potencial de biomassa muito grande, né? É o único país do mundo que tem um programa de combustível de substituição do combustível fóssil, que é o etanol de cana-de-açúcar, e não é de escala de laboratório, é de escala de milhões e milhões de carros há 40 anos. Né? Então, tudo isso, né, permitiria que o Brasil completasse essa transição energética de uma maneira brilhante, porque o Brasil pode gerar muita energia com o sol no Nordeste, né? Com o vento, né? Ele pode ter uma energia barata, pode produzir o hidrogênio, né? Que é, como você sabe, o principal elemento de produção de energia do hidrogênio é a eletricidade barata. E o Brasil tem condições para isso. Só que o país está muito atrasado e dividido, né? Está muito atrasado e dividido. Como é que um país que acaba de votar esse projeto no Senado pode querer aparecer de cara limpa em Belém? Porque são coisas incompatíveis, entende? Porque esses senadores aprovaram um projeto, eles dizem que é para facilitar o licenciamento de obra, mas não é porque eles querem que não se exija os estudos de impacto ambiental que são necessários antes de qualquer grande obra, entende? E eles querem facilitar, você sabe, a ideia de transferir o licenciamento ambiental para os estados e os municípios, em tese, pode ser boa. Por exemplo, se fosse num país europeu, não haveria problema. Acontece que aqui, quanto mais você chega no nível local, maior é o peso dos interesses econômicos. Nós todos sabemos, né? Nós não nascemos ontem, nós sabemos que os interesses imobiliários, por exemplo, pesam mais sobre a prefeitura aí de um município qualquer do litoral do que para o governo federal, não é? Então, transferir isso a instâncias de municípios ou de estados significa, no fundo, facilitar a agressão ao meio ambiente. Então, eu acho até uma contradição como é que os senadores, eles fizeram uma comissão agora, que eles querem ir a Belém para se informarem como é que estão os preparativos. Eles não podem ser sinceros, não é? Não pode ser verdade que eles se interessem pelo meio ambiente, porque eles acabaram de aprovar um projeto e nós vimos como é que eles trataram a ministra, né, com uma agressividade. Você sabe, essa agressividade deles não é só uma coisa degradante e indigna. Isso tem um objetivo, é que eles querem fazer com que ela saia do Ministério. Eles querem que ela se sinta
de tal maneira que ela abandona, o que seria o maior desastre, porque sabe lá o que aconteceria se não houvesse alguém como a Marina, né, que é uma pessoa firme, né? Ora, eu reconheço que o governo atual é muito melhor que o anterior, né? O atual governo, ninguém vai comparar com o governo anterior, que era um negacionista, né? Mas esse governo aqui, infelizmente, ele não tem a força necessária, né, no Congresso, e mesmo internamente ele tem certas divisões, né? É muito melhor do que a alternativa, né, que é essa alternativa que nós tivemos. Mas é isso que, infelizmente, me obriga a dizer que eu vejo, mais uma vez, o Brasil dando um tiro no próprio pé. Eu estou convencido que o Brasil, se um dia quiser se transformar um grande país desenvolvido, a única possibilidade que ele tem de vantagem competitiva é nessa área. Porque nós não vamos competir com os asiáticos em custo de salário, entende? Você não vai conseguir competir com o Vietnã, né, com o Camboja, né, para produzir bens industriais com mão de obra barata. Você não vai conseguir. Aqui os salários, felizmente, já são mais protegidos, já são mais altos, né? A nossa única vantagem competitiva é a energia. Só que precisaria que o governo brasileiro, para isso, conseguisse uma unificação maior da opinião pública, né? Eu acho que para isso é que nós devemos pressionar, né? Porque o verdadeiro desenvolvimento do Brasil virá por aí, se nós formos capazes de trilhar esse caminho. Desculpa, eu falei demais, mas era para... É rapidinho. Na verdade, assim, nós estamos terminando, gente. Por quê? Por uma razão simples. A gente poderia ficar 10 horas aqui. Mas aí a ideia é que a gente possa sair lá, comprar o livro, que vai ser muito legal, né? Angélica, antes de você finalizar o encontro e passar a palavra para o ministro, eu quero apenas registrar aqui como é bom, né, a gente poder escutar alguém que tem uma história como esta do ministro Rubens Recupera. E eu registro também que sempre do lado certo da história, né? Sempre do lado do Estado Democrático de Direito, sempre do lado da evolução da humanidade nas suas conquistas civilizatórias, né? Então, ministro, antes de passar a palavra aqui para a Angélica e fazendo os encerramentos, a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, e aqui, já na época que o doutor Maurício ainda era conselheiro, está aqui entre nós, Maurício Faria, nós fizemos um esforço muito grande para botar esse termo, né, Maurício? Gestão na Escola de Contas, porque diz respeito exatamente a um tribunal de contas e a um controle externo, voltado muito mais para a boa aplicação do dinheiro público na efetividade das políticas públicas e menos aquele tipo de controle voltado apenas para a repressão, né? Então, esse é um marco. Então, quero aqui parabenizar a escola, a pessoa do presidente Ricardo Panato e de todo o corpo de gestor da escola, o Tribunal de Contas do município está muito honrado com a presença do ministro Rubens Recupero. Só vem engrandecer a nossa entidade, só vem qualificar ainda mais a pluralidade dessa instituição também aqui, chamada Escola de Gestão e Contas Públicas. Eu quero, então, passar a palavra para a Angélica, para passar também a palavra, por fim, para o ministro, mas registrar nossa alegria em recebê-lo aqui, ministro. Bom, então,
antes da gente encerrar e passar a palavra para o ministro, agradecer, né, o laboratório diplomático da Faculdade de Direito da USP, que está aqui conosco, os alunos da Escola de Gestão e Contas, a todos os servidores que tornaram possível o nosso encontro, em nome do Valdir, do Ricardo e da Mariana, que trabalhou bastante para esse contexto, o Silvio, que viabilizou esse encontro, e dizer que o encontro ficará gravado, então, quem não pôde, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, né, da escola, depois o pessoal entra na Escola de Gestão e Contas, tem lá o portal, e no portal vai ter lá o material. Então, ministro, passo para o senhor, para as suas considerações finais, e agradecer, como o nosso conselheiro João Antônio já disse, né, a sua presença, a sua disponibilidade, e com certeza será acionado outras vezes, tá bem? Uma vez mais eu agradeço. Eu me sinto muito em casa numa escola de gestão, porque eu também, né, como fica claro nas minhas memórias, passei toda a minha vida no serviço público, né? Então, não que eu não ache outros caminhos igualmente dignos, né, mas, por acaso, a minha trajetória foi de servidor público, né? E eu acho muito importante no serviço público a formação, o preparo. Por exemplo, eu pertenci a uma carreira, pertenço, diplomata, que começa pelo ensino. O Instituto Rio Branco foi criado em 1945. Desde então, ninguém mais ingressa na carreira diplomática por pistolão. É sempre por concurso público e por estudo. Eu acho que esse tinha que ser o ideal do serviço público brasileiro todo. Nós sabemos que estamos muito longe disso, né? Nós temos algumas carreiras, né, que têm essa característica, mas ainda são ilhas num oceano em que nós precisamos melhorar, né? Precisaríamos ter escolas de gestão e tudo. E um outro ponto importante é o que você mesmo assinalou, a questão do aperfeiçoamento da democracia, sabe? Porque eu queria aqui deixar uma mensagem de esperança, de confiança. A situação nossa em relação ao meio ambiente, como eu disse, poderia ser muito melhor. Não é, porque ainda nós temos muitos problemas, né? Agora, como é que se resolve esses problemas? Se resolve através do aprimoramento da vida democrática, né? Vou dar um exemplo. Esse caso mesmo do projeto que foi aprovado pelo Senado. Por que o Senado aprova um projeto desse tipo, e às vezes a Câmara também adota atitudes desse tipo, quando todas as pesquisas de opinião revelam que a opinião pública brasileira é maciçamente favorável a uma atitude responsável de meio ambiente, por índices de 90% ou mais? É que o nosso sistema de representação é muito viciado. Nós temos um sistema eleitoral que não depende das correntes de opinião, não é? A pessoa, por exemplo, vai se eleger deputada em São Paulo, no estado inteiro, numa circunscrição de mais de 40 milhões de habitantes, né? Que é um absurdo, né? Nós deveríamos ter um sistema, pelo menos, distrital misto, né? Que permitisse a criação de partidos com programas. Nós não temos, porque o sistema eleitoral não favorece, porque os deputados e senadores estão se lixando para isso, entende? Eles sabem que eles podem adotar atitudes que são contrárias à opinião pública, porque eles não vão ser eleitos devido a isso. Agora, se o sistema eleitoral mudasse, aí sim nós teríamos responsabilidade. Então, nós sabemos que a nossa democracia ela é perfectível, ela precisa ser aperfeiçoada. Nós precisamos nos empenhar para que esse sistema de escolha
não prevaleça sempre dessa maneira. A reforma política tem que ser feita, porque aí você teria bancadas que representariam essas ideias, né? Hoje em dia, você sabe, nós aqui podemos debater as ideias, mas isso não tem nenhum peso, né, diante dos interesses econômicos. Então, fique aqui essa mensagem, né, de que o caminho é o aperfeiçoamento. Não é como muita gente pensa, de uma maneira catastrófica, de imaginar a volta do autoritarismo, que aí é o pior de tudo. Nós temos é que aperfeiçoar a democracia e, através da democracia, ir melhorando a qualidade da representação. E, mais uma vez, só me cabe agradecer a todos e dizer que, nesse livro, eu procurei um pouco transmitir o fruto dessa minha experiência de vida, porque a gente aprende vivendo, né? Aprende na escola da vida, como eu disse, melhor do que aqueles planejamentos teóricos. Muito obrigado a todos pela atenção. Onde eu assinaria, porque para assinar o livro